Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você estar tendo notícias sobre as criptomoedas, vários tipos de ativos nós estaremos colocando aqui sobre Shiba Inu, Bitcoin, Ethereum e tantas outras criptomoedas que estão no mercado. No vídeo de hoje quero falar um pouquinho sobre taxação das criptomoedas, mais especificamente sobre o Bitcoin. Então, a notícia de hoje nós vamos falar sobre o Paulo Guedes, que está aí com a proposta de taxação do Bitcoin. Pessoal, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde os países não iriam deixar por menos de taxar as criptomoedas, porque sabe que isso é uma nova onda do mercado, é comprar com criptomoedas. E com certeza eles não iriam querer ficar de tirar uma sua fatia do bolo e também estar degustando desse bolo delicioso que são as criptomoedas. Pessoal, vamos ler o que está dizendo aqui sobre as criptomoedas, sobre taxação do Bitcoin aqui no site do Cointelegrafo. E nós vamos dar uma olhadinha nessa notícia aqui e vamos ver o que a gente pode tirar e compreender. Paulo Guedes quer criar o Digitax, o imposto para todas as transações com Bitcoin e criptomoedas. Então o Digitax está sendo uma proposta de Paulo Guedes de fazer uma taxação sobre todo tipo de transações sobre criptomoedas. E a gente sabe que o Bitcoin não ia ficar de fora. Então, Paulo Guedes não desiste e declara que o Ministério da Economia está trabalhando para criar um imposto para as transações em Bitcoin no Brasil. Não sei se outros países já fizeram esse processo, já passaram por esse processo de taxação de transações sobre as criptomoedas, mas nós vamos ver o que Paulo Guedes está propondo aqui para nós brasileiros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não desistiu da proposta de criar um imposto sobre as transações digitais e voltou a falar sobre a criação de um novo imposto no Brasil, durante o evento Perspectivas Econômicas do Brasil, promovido pelo Arco Advice junto com o TC. Segundo Guedes, a internet ajudou na criação de um camelódromo virtual no qual empresas com sede em outros países vendem seus produtos para os brasileiros e com isso não pagam imposto devidos no país, como é o caso, segundo Guedes, de empresas de e-commerce chinesas. Guedes chegou a declarar que essas empresas podem inclusive usar Bitcoin e criptomoedas como uma forma de não deixar rastros. No entanto, nenhum dos principais e-commerce chineses como Alibaba, AliExpress, Banggood, Sigabai, Mini Inbox, Deal Extreme, Wish ou Shein aceitam criptomoedas como forma de pagamento. Pessoal, isso por enquanto, a gente sabe que isso aqui é uma tendência de utilizar criptomoedas como pagamento, e já que esses sites aqui utilizam diversos tipos de moedas de diversos países para transacionar suas vendas, eu acredito que mais cedo ou mais tarde esses e-commerce aqui passarão a aceitar então criptomoedas como forma de pagamento. E com isso, Paulo Guedes já prevendo isso, Paulo Guedes já está querendo taxar tudo quanto é tipo de transações através de criptomoedas para poder tirar então uma fatia do bolo, pessoal. Então eu acredito que mais cedo ou mais tarde isso aqui vai ser aprovado aqui pelo Congresso brasileiro. Mas vamos dar continuidade à notícia aqui, pessoal. Então aqui está um dito de Paulo Guedes. O primeiro ângulo que eu queria explorar é esse: o mundo está em transformação rápida. Os caras estão realmente despejando o tal do camelódromo virtual. Existe mesmo uma invasão maciça e usando inclusive, parece que as liquidações são feitas em bitcoins, que é para não ter rastros, afirmou o ministro. Então Guedes então afirmou que o governo não abandonou a proposta de taxar as transações digitais e principalmente as transações feitas com criptomoedas. Segundo ele, o Ministério vem trabalhando para criar um imposto para os pagamentos com o Bitcoin, que ele chamou em tom de piada de Digitax. Vai aparecer o Digitax aí já para equalizar o jogo. Tem países que estão pensando em colocar um imposto muito alto no Bitcoin logo de cara, cobrando o imposto antes. Nosso time está trabalhando nisso. Reconhecemos que há uma dimensão digital que vai escapar aos controles convencionais, mas isso não preocupa mesmo, afirmou. Imposto digital já foi vetado no Congresso. Então, desde que assumiu como ministro da Economia no governo do presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes defende a criação de um novo imposto para tributar as transações digitais. Esse novo imposto chegou a ser chamado pela imprensa de nova CPMF.
e depois de muitos debates e desgastes políticos. Em maio de 2021, Guedes afirmou ter desistido da proposta. Esse imposto de transações foi interditado. Não vou brigar por ele. Estamos em uma democracia. Deixe isso para lá. Continue com os encargos elevados e vamos fazer a reforma ampla tão desejada, disse na época. No entanto, em novembro do ano passado, o assunto voltou à tona novamente, quando o secretário especial da Receita Federal, José Torsten Neves, voltou a tratar do assunto e afirmou que era preciso criar um imposto que tivesse impacto nas operações financeiras, principalmente as realizadas com Bitcoin, criptomoedas, cashback, programas de milhagem, entre outros. Segundo ele, são operações que estão à margem do sistema sem qualquer regulamentação. Hoje em dia, não existe mais comércio somente na forma tradicional. Eu uso a moeda digital, uso o cashback, uso o programa de milhagem para comprar um monte de coisas. Eu não compro com dinheiro tradicional. Então, isso não pode deixar de ser considerado se nós estamos discutindo como uma nova tributação possa incidir, declarou. Então, pessoal, na realidade, o que ele está dizendo aqui é verdade. Muitas pessoas já não usam mais a forma de pagamento tradicional, que é com dinheiro, com a moeda fiduciária, que é o dinheiro mesmo que você coloca na mão. Muitas pessoas utilizam seus cartões e pagam, até faz transações de criptomoedas pagando através do Pix, utilizando o seu cartão. Eu sempre soube que mais cedo ou mais tarde o governo brasileiro iria querer taxar então as transações feitas em criptomoedas, tendo visto que o uso de criptomoeda tem sido cada vez maior entre nós brasileiros. Vamos ver no que isso vai dar, pessoal. Na ocasião, Torsten Neto afirmou que em nenhum momento o governo desistiu totalmente de criar um imposto para as transações digitais e só estava esperando o momento certo para colocar o tema em debate novamente. O governo está observando atentamente para entrar no momento oportuno no debate. Isso aqui foi a afirmação dele na época. Assim como Guedes, Torsten Neto defende a criação de imposto para as transações com Bitcoin desde 2019. Então, você está vendo que isso aqui não é de hoje, há muito tempo, 2019, nós estamos em 2022, então já tem um tempinho aí que eles estão tentando fazer a taxação aí nas criptomoedas. Quando os primeiros dados das transações com criptomoedas começaram a ser computados pela Receita Federal, graças à Instrução Normativa de 1888. Em 2019, o governo também começou a escrever o texto da então chamada Reforma Tributária, que empacou tanto no Congresso como no governo. E nela, desde o início, foi aventada a necessidade da criação de um imposto para as transações digitais, com os criptoativos incluídos nesse novo escopo de tributação. Na época, José Torsten, que acompanhava as reuniões do Conselho de Política Fazendária, que é o CONFAS, declarou que o imposto proposto pelo governo não deixaria de forma alguma as criptomoedas de forma. Embora Guedes tenha declarado que deseja criar um imposto para as criptomoedas no Brasil, para que isso ocorra, ele precisa da aprovação do Congresso Nacional, que é composto pelos senadores e os deputados. No entanto, a atual proposta de regulamentação do mercado de criptoativos no país não fala na criação de imposto para o setor. Muito bem, pessoal, essa é a notícia de hoje que eu queria trazer, sabendo que o imposto no Brasil já é muito alto, como se já não bastasse todos os impostos que nós pagamos. Na realidade é essa, que as coisas no Brasil é muito caro, e a gente sabe que o Brasil é o país que mais cobra imposto no mundo. E eles estão querendo, mais uma vez, então, aí, criar mais um imposto aí para nós brasileiros, e a gente vai cada vez mais trabalhando para o governo e despendendo uma parte do nosso dinheiro. Então a gente trabalha muito, paga muito imposto e tem muito pouco retorno por causa desses impostos que nós pagamos. Então nós vamos aguardar, vamos ver como é que vai proceder então lá essas propostas, se ela vai ser aprovada ou não pelo Congresso Nacional, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se ainda não se inscreveu, dá uma olhadinha aqui embaixo, se tem aqui um botão vermelho inscrever-se. Se tiver vermelho é porque você ainda não se inscreveu. Considere se inscrever aí para ajudar no crescimento do meu canal, ok? Tchau, tchau, um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.